agora a questão da planilha, onde vai ter as análises de solo. Nós vamos demonstrar alguns detalhes a respeito de ajustes que devem ser feitos na planilha para ter melhor eficiência na carga dos dados. Então vamos lá. De novo, como nós vimos antes na planilha de lote e planejamento, de novo nós vamos ter na primeira linha uma linha com todas essas colunas e cada coluna com uma característica. Quais são essas características? Vamos lá. Primeiro, o que está em fundo cinza deve ser tal e qual. Tá? Matéria orgânica se escreve com MO, P, K, cálcio, magnésio, enxofre, alumínio, zinco, cobre, boro, ferro, sódio, manganês e CTC. Se escreve dessa maneira. Então, todos os que são elemento químico, mais matéria orgânica e CTC, são dessa maneira aí. Tá? Então, fundo cinza, esses aqui, obrigatório o formato de maiúsculas e minúsculas, para identificar que um Ca é cálcio. Porque se eu tiver um Ca maiúsculo, para mim não é nada. Tá? Eu tenho que ter algum tipo de regra para especificar, para poder entender o sistema. Então, no caso desses elementos, é tal e qual. Fundo branco. Aqui tem o NumLab, que seria o número do laboratório, mais sat bases, solo, calcário, lote e desejo. Essas podem ser maiúscula ou minúscula. Por quê? Porque pela característica delas, elas não são obrigatoriamente um elemento químico, então é mais fácil de identificar, pode ser maiúscula ou minúscula. Na hora de checar, eu faço internamente uma conversão para maiúscula e confiro tudo com maiúscula, para facilitar a questão da informática, ok? Ordem. Não importa a ordem. O que importa é que estejam todos esses elementos na planilha. Tá? NumLab, que é o número do laboratório, matéria orgânica, etc. Até no final, sat bases, solo, calcário, lote e desejo. Desejo é a mesma produtividade. Desejo é o quanto que você quer de produtividade nessa análise de solo. Nós vamos entrar em detalhe nessas 4 colunas daqui a pouco. O que não está nessa lista é ignorado. Ou seja, se você tiver uma relação cálcio sobre CTC, magnésio sobre CTC, o computador simplesmente ignora. Não precisa tirar. Só ignora. Tá? Ele simplesmente vai ignorar aquelas colunas lá que não tem uso. Obrigatório, se não tiver valor, é o sódio, que é 0,1, e o ferro, que você põe 100. Se não veio na análise, sódio tu põe 0,1, ferro tu põe 100, para evitar que ele me traga influência para mais ou para menos na cultura. Ok? Solo. Aqui, ó. Solo, que deve ser no formato texto. Tá? Formato texto. Você vai usar essa tabela aqui, que já é conhecida, que é de dentro do lápis. Tá? É a mesma que você usa lá quando você digita item a item da análise do solo. Você vai escolher o solo, tu vai escolher o solo aqui. Classe 1 a 5 seria especificamente, vamos dizer, soja ou área de sequeiro. Esse aqui é arroz irrigado. Tá? Esses aqui é Xanozen, aqui é para o cerrado, e aqui é solo com fósforo por resina. Tá? Para cada caso tem uma especificação de solos e você vai enquadrar aqui. Aqui tem o teor de argila, tá? A faixa do teor de argila está aí. É só enquadrar. Calcário. Inserir a informação caso tenha sido calcareado após a coleta da análise do solo. O cara precisou tirar as amostras do solo, tirou e jogou o calcário depois. Então você vai botar essa informação na coluna calcário, porque esse calcário vai sofrer uma reação e eu não vou precisar calcular para ver que saturação vai dar.
eu ponho esse calcário e ele vai me dar a saturação automático. Tá? Ele vai considerar esse calcário que foi lançado como se a gente tivesse calculado a calagem e aplicado depois da análise de solo, que foi de fato ocorreu, só que a gente não calculou, foi colocado uma quantidade com uma análise prática empírica, digamos assim. Ah, eu sempre ponho 3 toneladas, botei 3 toneladas. Eu sempre ponho 2 toneladas, botei 2 toneladas. Então, a gente vai pegar o resultado da análise de solo e, junto com esse calcário, a gente vai calcular a saturação que vai estar, para ver a influência que isso dá nos macro e nos micro. Ok? O lote é o número do lote, é o talhão, formato texto. Da mesma maneira que nós usamos lá no outro. Porque na hora de executar, se você não colocar a produtividade aqui, tá? Se você não colocar aqui, porque você pode mudar por A, B ou C, ele vai usar aquela produtividade que está lá. E para eu achar aquela produtividade que está lá, o lote daqui tem que ser exatamente como o lote que está lá. Desejo é o mesmo que a produtividade. Tá? Isso acabamos de falar. E observação, SAT bases normalmente na análise do solo vem como V%. Tá? O resto é mais ou menos isso. Tá? Mais ou menos isso. De novo, posição do cabeçalho, primeira linha e primeira coluna. Aí, ó. Ok? Quero aproveitar para colocar um senão, um porém. Por exemplo, uma atenção especial, tá? Atenção especial para matéria orgânica, para potássio e vou colocar aqui sódio, principalmente esses aqui. Qual é a atenção especial? Matéria orgânica, ela pode vir em percentual e pode vir em gramas por decímetro cúbico. Potássio pode vir em CMOL e pode vir em ppm, grão por decímetro cúbico, é a mesma coisa, né? Sódio é presença na análise ou ausência. Essa é a atenção especial que eu recomendo vocês verificarem, tá? Verifiquem para nós, sempre na hora de gravar. No sistema, na hora de gravar, você vai marcar as unidades. Os demais, fósforo, normalmente vem em ppm. Cálcio e magnésio é CMOL. Enxofre, alumínio, alumínio é CMOL também. Enxofre, zinco, cobre, boro, ferro, manganês, tudo é ppm. CTC é um número puro, tá? É um número puro, é soma das bases, né? Vocês sabem como é que faz isso. E saturação de bases, eu falei aqui que vem como V%. Então, esses detalhes tem que tomar cuidado na hora de fazer a importação, que nós vamos ver. E também verificar a questão de como veio a informação para você escolher, porque vem o K, por exemplo, ele vem os dois. Você vai ter que escolher um lá. Então, no cabeçalho, tu já faz isso. Um tu põe em K e o outro tu põe em qualquer outra coisa, lá, KK, ou tira o parênteses, ou deixa o parênteses com a unidade, mas aquele que você quer usar, você deixa só o cabeçalho com a letra K para ele pegar. Veja bem, os cabeçalhos são esses aí. Não pode ter mais nada, senão ele vai ignorar. Ele tem um sistema de segurança que ele verifica cada um dos cabeçalhos. Então, nós vamos ter que tomar cuidado na hora, porque dependendo da situação, se ele não encontrar o cabeçalho do jeito que é para ser e não atender a exigência mínima, ele não libera para importar. Então, você vai ter que ver o que está acontecendo. Melhor olhar antes, deixar tudo certinho, para depois pegar e só carregar. Beleza? Anote a dúvida aí e manda para a gente. Por enquanto, nós estamos vendo só a planilha. Mais tarde, nós vamos ver os detalhes da planilha na hora de importar, alguns detalhes a mais, mas na hora de preparar a planilha, o importante é isso aqui, ok? Continuamos daqui a pouco com o próximo vídeo.